Mesmo sem o apagamento, a passagem é um latim difícil, tanto sintática e conceitualmente. Sua dificuldade é atenuada, em parte, colocando a passagem ao lado de uma de suas fontes. Essa fonte está em uma compilação de problemas naturalistas que já foi atribuída a Aristóteles. Problemas não estava. Problemas no. É o nome da compilação, tá? Problemas não estava disponível em latim até o final do século XIII, mas era bem conhecido por Avicena. O autor dos Problemas argumenta que os homens desejam ser parceiros passivos na relação sexual devido ao acúmulo de sêmen ao redor do ânus. Muitas causas podem levar a isso: dutos espermáticos danificados ou mal formados, uma fisiologia muito próxima à feminina, um excesso de sêmen produzido por dieta ou pensamento, ou mesmo por hábito prolongado. A fisiologia das pessoas luxuriosas e femininas, veja, pessoas femininas, ou seja, o homem afeminado, é particularmente propensa a sofrer dessa condição. Independentemente de como o sêmen se acumula, uma vez acumulado, ele produz um desejo de liberação. A liberação pode ser obtida por fricção ao redor do ânus. E aqui veja que a ideia do homem efeminado é o homem que deseja o papel passivo, independente, né, da forma da relação. A passagem do Problemas do pseudo-Aristóteles atraiu a atenção de vários médicos de língua árabe. Avicena não o aborda sem ajuda, mas o texto de seu cânone, na medida em que aparece em latim, dificilmente dá um sentido fácil ou familiar ao texto recebido. Avicena parece ensinar 3 coisas. Primeiro, a luminate é uma doença, ou mais exatamente, um mal-estar. Portanto, para o autor, a luminate é uma condição sujeita à análise médica. De fato, ela está localizada aqui em uma seção sobre problemas constitucionais que afetam a cópula, e não na seção seguinte sobre doenças específicas dos órgãos genitais. Pelo contexto, então, o desejo de ser passivo na cópula entre pessoas do mesmo sexo parece ser uma condição, uma aflição constitucional. Na verdade, porém, ele não se encaixa perfeitamente nas definições hipocráticas ou galênicas mais comuns de doença, uma vez que não progride claramente em direção ao comprometimento das atividades em todo o organismo. Pelo contrário, para alguns organismos, ela parece ser a própria realização da atividade natural. Portanto, o status do aluminate como doença é incerto, indistinto. Avicena parece ensinar, em segundo lugar, que a luminate é uma condição com uma causalidade dialeticamente indecisa. Pelo menos 4 tipos de causas são mencionados nesse capítulo do cânone. A luminate resultaria de um excesso de desejo ou de material espermático, um desejo avassalador de ver a cópula, que leva o sofredor a se aproximar dela o máximo possível, isso é, colocando-se nela. Um costume degenerativo ligado à depravação e irregularidades anatômicas no sistema de nervos que atravessam o pênis, embora essa explicação se enquadre na seção colocada sob apagamento. Não está claro como essas 4 causas se relacionam umas com as outras, ou seja, qual delas torna a condição incurável. A causa meditativa do desejo de um homem de ser montado é antinatural e em sua maioria incurável, de acordo com Avicena. Mas a causa meditativa está ambiguamente relacionada a explicações fisiológicas e anatômicas, o que não faz sentido. É sua causa seu efeito ou um efeito paralelo de causas superiores? Aqui, Avicena parece apenas reproduzir a ambivalência fundamental dos problemas pseudo-aristotélicos. Por um lado, a passagem nos problemas começa com uma causa fisiológica para o desejo, o acúmulo de sêmen ao redor do ânus. Ela apresenta várias explicações anatômicas para isso. Por outro lado, a passagem quer transferir o desejo para o campo da avaliação moral e da educação. Um único fato, o fato do acúmulo físico, é explicado simultaneamente em 2 planos causais diferentes. Isso é problemático.